coração e que a gente possa absorver aquilo que Deus preparou através dos louvores, da mensagem, do testemunho, dos milagres, que a gente possa fazer parte. É como o salmista diz no Salmo 118, 24, este é o dia que o Senhor fez. Vamos regozijar e alegrar-nos nele. É uma ordem. E às vezes a gente entrou aqui abatido, desanimado, triste, mas o salmista fala, vamos nos alegrar, vamos nos regozijar no Senhor nesta manhã. Então eu convido que você feche seus olhos, curve sua cabeça se puder, e peça a Deus que nessa manhã Ele possa encher o teu coração, a sua mente, a tua alma, com aquilo que Ele tem preparado, porque o que vem do Senhor é bom e agradável. Então receba do Senhor a palavra dele, aquilo que Ele mesmo preparou para a tua vida, para a minha vida nesta manhã. Pai, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado porque essa noite o Senhor velou, Pai, as nossas vidas. E nesta manhã o Senhor nos despertou para estarmos aqui. Que nós possamos, Pai, alegrar o nosso coração. Que nós possamos, Senhor, receber a Tua palavra, a Tua porção. Que nós possamos sair daqui, Pai, totalmente diferente da maneira como entramos. Mas cheio do Teu Espírito, do Teu amor, dos Teus desafios na nossa vida, Pai. Queremos Te louvar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Queridos, eu gostaria de nós termos um breve tempo de oração e convoco você a orar na sua residência, na sua casa. Temos aí alguns pedidos de oração que são assim bastante importantes para nós e para a igreja, né? Eu gostaria que você intercedesse nesse momento pela família da Meire, né? A família da Meire estão bastante abalados com a notícia de que o irmão dela está passando umas lutas, né? E nós precisamos orar nesse sentido, tá bom? Vamos orar para que Deus abençoe, para que Deus entre com a providência, né? Vamos estar aí intercedendo nesse sentido. Também vamos interceder, irmãos, pelos aqueles irmãos que têm sofrido por esse tempo em que nós vivemos. É impressionante a quantidade de pessoas que têm passado lutas, têm passado dificuldades, principalmente solidão. É isso, irmã? Solidão é difícil, não é fácil nesse momento. Então que nós possamos interceder por essas pessoas que têm estado sozinhos dentro de casa, que passam 24 horas conversando com Deus e consigo mesma. E, irmãos, eu falo para vocês que não é fácil. Precisamos também interceder por essas pessoas, pelos aqueles que estão passando dificuldades nesse momento, enfermidades, tribulações. Eu gostaria que você baixasse a sua cabeça nesse momento e que nós possamos orar, falar com o Senhor, clamar ao Senhor por essas pessoas que estão passando tribulações e dificuldades. Eu vou pedir para o Tiago, só um minutinho, Tiago, vou pedir para o Tiago estar orando nesse sentido. Tiago, daí mesmo, pode ir. Tu está aqui? Amém. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai, todo Obrigado, Senhor, Jesus. maravilhoso é o Senhor, Deus. Sim, grande Deus. Grandioso, majestoso, Senhor. Oh, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Sim, Senhor. grande Deus. Obrigado, Senhor, pelos cuidados, Senhor. Sim, Pai, obrigado. Em nome de Jesus, Senhor, queremos estar aqui, Senhor, intercedendo, Senhor. Oh Deus, pela família da Meire, Senhor. Sim, está Pela diante família, do Senhor, Pai. Abençoa. Tantas lutas, Pai, nesse tempo, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, papai, que o Senhor seja, papai, oh Deus, o respaldo deles, Pai. Que o Senhor seja o descanso, Pai. Oh Deus, que eles venham se apoiar a Ti, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, sustenta, Pai, nesse momento difícil, Senhor. Oh Deus, porque nesse
cremos. conserta no chão, Pai. Cremos, Pai. Em Nós nome de cremos Jesus, nisso, em Pai, nome de te Jesus encontra, Cristo, Pai. Pai. Oh Deus, leva pessoas, Senhor, levanta pessoas, papai, para ajudar nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, sabemos, Pai, que o Senhor agir, a sua vontade já está sendo feita, papai. Oh Deus, que o Senhor venha confortar esses corações, que o Senhor venha dar sabedoria para eles, Pai. Oh Deus, que Obrigado, Jesus, porque nós cremos que o Senhor está entrando com essas providências, a sua Pai. vontade para ti, Aleluia, Senhor. Jesus, Oh Deus, obrigado. a palavra diz, papai, mesmo com a figueira, papai, seca, Pai. Oh Deus, ainda louvaremos e te adoraremos, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, que esse seja o nosso anseio, Pai. Que essa seja a nossa vontade, Senhor. Por isso te pedimos, papai, que o Senhor vai te encontro, papai, em meio a toda a necessidade, Pai. Oh Deus, e venha encher, papai, encher as vasilhas com teu azeite. Aleluia. A vasilha, papai, em nome de Jesus, até transbordar, papai. Porque a tua palavra diz, Senhor, o Deus que um servo, Senhor, o Deus que um de ti, papai, não passará necessidade, Senhor. Cremos, papai, que a tua vontade, papai, sobre as nossas vidas é a melhor, que a tua vontade sobre as nossas vidas é a ideal, papai. Por isso que te pedimos que o Senhor direcione, que o Senhor mostre e abençoe todas essas pessoas que estamos intercedendo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados? Amém. Queridos, vamos então agora louvar ao Senhor. Mas louve ao Senhor de todo o teu coração. Vamos ficar de pé? Sei que estás aqui neste lugar. Posso te sentir. Sonda-me. Com teu amor, enche-me. Com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar e nada vai me separar do teu amor. Eu olho para ti e ao te contemplar sua glória sobre mim transforma-me. Com teu amor, enche-me. Com teu
contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Vera, fez um pipi-pipi lá atrás, vê pra mim quem que é. Janaína ficou de vir, não sei se lá. Aqui no meu celular. Janaína, é você que tá tocando no meu celular? Tá ali na cadeira. Tiago capítulo 1. Olha essa cadeira aqui, ó. Aqui, Vera. Eu acho que tá aqui, ó. Tá aí, não? Ai, tá aqui! Como é que pode? Você tá aqui, celular. Estou olhando para você. Então você está aqui, não está lá. Pronto, já resolvemos. Então não foi o meu. Ainda bem que ninguém vai colocar aquelas carinhas assim, ó, fazendo assim, ó. Jesus amado, irmãos. Um dia vocês vão passar pelo que eu e o pastor Edilson estamos passando, viu? A palavra do Senhor diz aí em Tiago capítulo 1. Tiago 1. Tiago 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão. Saudações. E ele diz assim, no 2, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de ouvi-la, de poder compartilhar aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, nesta noite, para aqueles irmãos que estarão vendo à noite. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Queridos, veja bem, nós precisamos primeiro nos lembrar que Tiago, no princípio desta carta, ele está falando, vimos semana passada, ele fala sobre o nascimento do cristão, ele fala sobre a natureza, né? A natureza da índole, do caráter do homem, da cobiça, do desejo e a inclinação que o homem tem ao pecado. E ele fala sobre o novo nascimento na palavra. Ele fala do pecado, da inclinação do homem, que o homem tem ao pecado, a sua natureza, e ele fala do novo nascimento que o homem tem através da palavra. E ele falou também, da semana passada, nós estivemos vendo, ele falou sobre o crescimento. Ele diz que nós crescemos, eu, você, nós, você que nos assiste, pelo ouvir. Ele diz que nós crescemos pelo ouvir e pelo receber. Ele diz que nós crescemos pelo ouvir, receber e pelo obedecer à palavra. Ele fala também da maturidade cristã. Vimos a semana passada também que as características de um cristão maduro é o controle da língua, é o cuidado aos necessitados, é a pureza pessoal. Ele inclusive diz assim, lá em Tiago 1,27, parte B, e guardar-se da corrupção do mundo. Ele fala para guardar do mal, daquela inclinação que o homem tem do mal, da pureza pessoal que o homem tem que ter, o cristão tem que ter. Mas eu vou dar uma corridinha agora. Quem é
esse Tiago, o autor da carta? Já disse isso em outro estudo, quando estávamos lá no Planalto. O autor, ele se identifica como Tiago, está aí no 1 que nós lemos. Vimos que há três Tiagos na Bíblia. A Bíblia fala de Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João. De Tiago, o apóstolo, filho de Alfeu. Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José. Né? E essa carta, ela não pode ter sido escrita por Tiago, filho de Zebedeu, porque ele morreu antes dela ser escrita. Então não foi escrita por esse Tiago. O Tiago, filho de Alfeu, ele não exerceu nenhuma influência notória na igreja cristã, então não foi ele que escreveu. Né? Essa carta, ela foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. Notem bem, ela foi escrita por quem? Tiago, irmão de Jesus. Né? E é interessante nós ressaltarmos que no começo, no princípio do ministério de Jesus, ele e seus irmãos não criam em Jesus. Está lá em João 7, do 2 ao 5, se você tiver oportunidade, leia. Eles não criam em Jesus. Né? E mais tarde, nós podemos constatar que ele, Tiago, ele tornou-se um destacado líder na vida da igreja. Mas como ele foi transformado de incrédulo, de quem não cria, em um servo de Cristo? Olha o versículo 1. Novamente, Tiago, o quê? Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Como que isso aconteceu? Como esse homem foi transformado de incrédulo, de quem não cria, em servo do Senhor Jesus? Queridos, precisamos aqui ressaltar que ele, Tiago, foi uma das pessoas selecionadas, pessoas a quem Cristo selecionou e apareceu depois da ressurreição. 1 Coríntios 15, 7, se quiser confira depois. Precisamos também ressaltar que ele, Tiago, estava no cenáculo com os apóstolos no Pentecoste. Tiago estava lá. Paulo chama de pilar da igreja. Né? Lá em Gálatas 2,9, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, um homem que teve um destaque dentro da igreja. Paulo viu Tiago quando ele vai a Jerusalém depois da sua conversão. Ele se encontra com Tiago ali em Jerusalém. Paulo viu Tiago em sua última viagem a Jerusalém. Agora, outra coisa que é bom nós ressaltarmos, que quando Pedro ele sai da prisão, é interessante, quando Pedro sai da prisão, ele falou para os seus amigos, Jesus fala assim: olha, anunciai isto a Tiago e os seus irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Amados, um homem de destaque dentro da igreja, mas como transformado de incrédulo para um servo de Cristo. Como isso se dá? Como isso aconteceu? Tiago, um homem importante dentro da igreja, um homem que morreu apedrejado em 62 depois de Cristo pelo Sinédrio, um homem que foi amado pelo povo, foi odiado pelos ricos que governavam a cidade. Para você ter uma ideia, o sumo sacerdote Ananos, ele quem conduz Tiago ao Sinédrio. Ele conduz e Tiago ali é condenado, é apedrejado. E por que ele foi condenado e apedrejado? Porque ele tinha posições severas contra os ricos que exploravam os pobres. Vai lá em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Olha aí o que diz no versículo 1. Agora, vós ricos chorai,
e pranteai por causa das misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A sua ferrugem dará testemunho contra vós e devorará a vossa carne como fogo. Entesourastes nos últimos dias. Olha o 4. Vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e por vós foi retido como fraude, está clamando. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Um homem amado pelo povo, um homem que assumia as causas do povo, por isso ele era amado por aqueles homens e mulheres ali, daquele local, daquela época, né? Um homem que foi odiado pelos ricos que governaram a cidade, e é por isso que ele morre, por isso que ele é levado para o sinédrio, por isso que ele é conduzido até lá, julgado, morto, apedrejado, né? Um homem que assumiu a causa dos pobres. Queridos, de incrédulo a crente, de crente a líder, de líder a servo de Cristo. E é uma coisa interessante, ele não se apresenta no 1:1 como irmão do Senhor, mas ele se apresenta como servo de Cristo. Olha, irmãos, um homem humilde, que sabia se colocar no seu lugar. Essa é a transformação que o Evangelho produz no indivíduo e que eu tanto prego, tanto falo. É a transformação de vida que o Evangelho pode produzir num homem, de incrédulo a servo do Senhor. E isso me faz lembrar, eu li algum tempo atrás, a história de um médico. É interessante. Um médico de Belo Horizonte, ele dava atendimento ali em uma cidade de Belo Horizonte. E daqueles médicos que eu creio que todos nós conhecemos, daqueles que não olham na sua cara, daqueles que não levanta a cabeça para ver se quem que é você, como você está. Um médico grosso, um médico ignorante, um médico que não sabia conversar com as pessoas. E conta a história que, num determinado dia, ele foi atender uma senhora e o seu filho. E ali ele, já irritado com a quantidade de pessoas que ele tinha que atender, ele começa a tratar aquela mulher muito mal. Aquela mulher fala: doutor, o senhor pode olhar para mim? Ele: não, já está pronto aqui a tua receita, pode ir, está tudo bem. O senhor pode olhar para mim? Aí quando ele se levanta, ela somente diz uma frase: Jesus Cristo te ama. Aquela frase, ela entrou de forma bombástica naquele coração. Aquele homem começa a se sentir incomodado com aquela frase, com aquilo que ele ouviu. Aquela mulher se retira ali daquela sala e talvez tenha orado por ele, enfim, não sabemos o que aconteceu com ela. Mas aquela frase entrou de forma estrondosa naquele coração. Ele, testemunhando na igreja, ele disse que ele não conseguia dormir à noite, da forma que aquilo entrou no peito dele. E ele pensava, Jesus me ama, Jesus me ama. Irmãos, quantas pessoas estão esperando essa frase, até que finalmente ele se incomodou e resolveu ir para uma igreja. E ele entra naquela igreja e muitas pessoas ali daquela região o conheciam, era o doutor. E ele ali foi recepcionado, muito bem recepcionado, diferente do que ele recepcionava. E ele conta que ao final do culto,
ele ergueu as mãos, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas o mais interessante de toda essa história é que até quando eu li esse testemunho, ele ainda fazia questão de chegar todas as semanas e lavar o banheiro da igreja. Ele dizia que essa era a função dele dentro daquela igreja. Essa era a função para a qual ele foi escolhido por Deus dentro daquela igreja. Ele ia, pegava o material de limpeza, o balde, a vassoura, o pano, e ele limpava o banheiro daquela igreja. De incrédulo a servo do Senhor. Essa é a transformação que o Evangelho pode fazer no indivíduo. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós somos transformados de incrédulo a servo do Senhor. E quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, somos transformados, preste atenção, em um povo especial. Passamos a participar de um povo especial, o povo de Deus, o povo do Senhor. Mas não em um povo isento de aflição. Tiago 1:1. Somos um povo especial. Somos o povo de Deus, mas não somos um povo isento de aflições. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, às 12 tribos da dispersão. Saudações. E o restante nós já acabamos de ler. Tiago, ele encaminha essa carta às 12 tribos. E essas 12 tribos aqui se referem aos judeus cristãos que possivelmente se converteram no Pentecostes, se lembra? Possivelmente são esses crentes que no dia de Pentecostes, aqueles homens cheios do Espírito Santo, anunciaram a palavra do Senhor. Possivelmente essas 12 tribos se referem a esses convertidos, que foram posteriormente dispersos no martírio de Estevão. Ali a igreja se dispersa, a igreja corre devido à grande perseguição que se instala. O que nós temos que entender e que precisa entrar na nossa mente e no nosso coração, presta atenção, meu irmão, nós somos crentes, somos servos do Senhor, mas nós somos perseguidos. Quem é que te persegue? Nós somos crentes, mas nós somos perseguidos. Eles são crentes e foram perseguidos. Aqueles homens são crentes, mas foram dispersos. Correram para lá, outro para cá, se espalharam. Eles são crentes, mas nós vimos em Tiago capítulo 5 que nós lemos. Eles são crentes, mas tiveram os seus bens saqueados. O fruto do teu trabalho, o salário deles foram saqueados pelos governantes cruéis. Eles são crentes, mas são oprimidos por esses mesmos homens que saquearam os seus salários, por esses governantes, diz Tiago. Eles são crentes, mas olha Tiago 5,14, dá uma olhada aí. Tiago 5,14. Está alguém dentre vós doente? Tiago diz assim, olha, no meio de vocês tem alguém doente? Eles são crentes, mas ficam enfermos. Eles são crentes, mas sofrem. Tem lutas, tem dificuldades. Nós precisamos entender, compreender que a vida cristã não é uma redoma de vidro. Sabe o que é uma redoma? Sabe quando você compra um
bota assim no prato, assim, vem com aquele negócio que cobre, assim, pum. Aquilo é uma redoma. Estão protegidos, o bolo ali fica protegido de mosquitos, de gato em casa. Lá tem muito gato. Está protegido. Irmãos, nós precisamos compreender que a vida cristã não é uma redoma de vidro. Não é uma estufa espiritual onde estamos protegidos de tudo. Precisamos entender que eu e você estamos em um campo de batalha. Precisamos compreender que nós lutamos constantemente. Uma hora é filho, outra hora é doença, outra hora é problemas de perseguição, outra hora é problema de dinheiro, outra hora é outro problema, outra hora é outro problema. Nós estamos em um campo de batalha. Nós estamos em um campo de luta. É isso que precisamos entender. É guerra constantemente, é luta constantemente. Precisamos também compreender, nós aqui, meu irmão que está aí do outro lado, que nós não somos poupados dos problemas como muitos dizem. Está cheio de pregador que fala assim, vem para Cristo que não tem problema. Para com isso. Nós não somos poupados dos problemas, mas o Senhor entra com a providência nos problemas. É aí que Deus age, é aí que Deus entra. Mas constantemente nós ouvimos as mesmas perguntas. Constantemente nós ouvimos os mesmos questionamentos. Por que um crente fica desempregado? Por que um crente sofre de câncer? Por que um crente passa por provações, por lutas tão amargas, tão difíceis? Por quê? Porque estamos em um campo de batalha, em um campo de luta, onde não podemos esmorecer em momento algum, onde não podemos baixar a retaguarda da oração. Em hipótese alguma podemos fazer isso. As nossas lutas são grandes. Quando recebemos a Cristo, nós somos transformados de incrédulo em servo de Cristo. Somos transformados em um povo especial, mas não em um povo isento de aflições. Agora, como transformar tribulações em triunfo? Pastor, como é que nós vamos transformar essas lutas que estamos tendo em triunfo? Cara, você já ouviu isso 50 vezes, 51. Olha o versículo 2. Tiago 1. 2. Meu, tem uns caras chatos na Bíblia, né? Tem uns caras que eu falo assim que é chato, e Tiago é um desses. O cara olha para mim, diante de uma pandemia, diante do momento em que morrem 1.200 pessoas por dia, em que estamos atingindo 100 mil mortos. Já tem mais de 1 milhão de infectados? Já, né? Tem quase 3. Quase, já? Diante disso vem esse chato e fala assim, no 2, meus irmãos. 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Meu, diante de tudo isso, o cara olha para mim e para você, diante das lutas que eu e você estamos passando, as enfermidades, os nossos problemas dentro de casa, ele fala assim, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, de grande alegria, passardes pelas provações. Oh meu, que é isso? O que eu tenho para te dizer é que as provações são compatíveis com a fé cristã. Por que os crentes sofrem?
Por que o crente passa privação? Por que o crente sofre prejuízo? Por que ele fica doente em cima de uma cama? Por que são injustiçados? Por que sofrem? Deus nos adverte a esperar as provações. A vida cristã não é um mar de rosas. Jesus já advertiu e eu já repeti muitas vezes. João 16:33. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo, outro chato, fala assim: através das muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Ele diz assim: olha, através de tanto problema que nós temos, grava isso, o apóstolo Paulo diz, importante é entrar no reino de Deus. Se preserve, cuidado. O importante é que diante dessas tribulações, nós consigamos ficar firmes no reino de Deus. 2 Timóteo 3,12 diz assim, o apóstolo Paulo de novo, ele fala assim: todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Olha aqui, você é crente, você vai ser perseguido, meu querido. De uma forma ou de outra você vai ser perseguido. De uma forma ou de outra vão falar assim: olha lá, é crente. Tinha que ser crente. Olha lá, olha o crente lá. Olha, é crente. Mas por que nós seremos perseguidos? Por que nós sofremos? Porque nós somos um povo na dispersão, meu irmão. Nós somos um povo que está disperso, que está um lá, um carro, o outro ali e outro lá. Esse é o motivo de enfrentarmos tantas provações, por estarmos longe um do outro, por não estarmos próximos, por estarmos dispersos disso. As provações vêm. Não é fácil viver a vida cristã sozinho, disperso. E precisamos compreender que as provações, elas procedem, elas vêm da nossa humanidade, meu querido. Eu e você somos humanos. Quando eu faço a barba assim, às vezes a Vera erra. E ainda bem que ela erra aqui. Graças a Deus. Já imaginou se ela erra aqui? Estou enrolado. Ela erra aqui. E quando ela passa assim, sai sangue. Somos humanos. A doença vem. Os acidentes virão. Os desapontamentos entrarão na nossa vida. Ficaremos desapontados com um, com o outro. Ficaremos tristes, acabrunhados. Somos humanos. Tem jeito. Por que as nossas provações, da onde que elas vêm? Da nossa humanidade, da nossa pecaminosidade. Queridos, nós criamos problemas com a nossa língua. Lá vem provação. Falamos demais com a pessoa errada, com quem não devíamos falar. Irmãos, é natural alguém ter alguém com quem possa compartilhar, com quem possa desabafar, com quem possa falar, expor o que você pensa. Isso é natural, você ter a pessoa. Isso é bom, isso faz bem. Mas cuidado, olha com quem você compartilha. Porque muitas vezes criamos problemas com a nossa língua, criamos problemas com as nossas atitudes, com a atitude que tomamos, com as precipitações que temos, com as concessões que fazemos. Nós criamos problemas. Aí vem as provações. Por isso que é importante a maturidade cristã que Tiago fala. Por isso que é importante o crescimento. Por isso que é importante que eu bato nessa mesma tecla a vida inteira. Eu bato nessa mesma tecla. É crescimento. Uma pessoa que morre de câncer no pulmão porque fumou a vida inteira,
não pode culpar ninguém pela sua morte. A culpa é dela. Ela criou isso. Nós somos cheios de justiça. E como isso traz problema, a nossa justiça, nós estamos certos, eu estou correto. Jesus, ele foi para a cruz como uma ovelha que vai para um abatedouro. E nós empinamos os nossos narizes cheios de justiça, achamos que estamos cheios de toda a razão do mundo. E aí eu me lembro de Tiago de novo. Tiago era quem? Tiago era irmão de Jesus. Pessoal, dá licencinha aí, porque eu sou irmão de Jesus, hein? Pessoal, abre aí que eu vou lá na frente. Eu vou ficar lá na frente porque eu tenho um lugar especial. Eu sou irmão de Jesus, né? Jesus é meu irmão. Pessoal, abre espaço que eu tenho lugar na mesa. Põe o meu nome ali. Tiago, irmão de Jesus. Tiago, servo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem para escrever essa carta ele usa o nome de Cristo. E nós, essas provações, eu digo provações porque é problemas. Os nossos problemas, eles vêm da nossa humanidade, da nossa pecaminosidade e digo mais, da nossa cristianidade. Meu querido, você quer chamar problema? Aceita Jesus como Senhor e Salvador. O Senhor falou, no mundo tereis aflições. Cara, não é fácil. Nós somos crentes, muitas tribulações nós enfrentamos por sermos cristãos. Porque Satanás está aí assim, ó, doidinho para achar um espaço para fazer assim, ó. Você tá doidinho para nos acusar. Ele está aí, ó, em volta. Mas nós enfrentamos muitos problemas por sermos cristãos, porque Satanás, o mundo e a própria carne luta contra nós. Irmãos, se não bastasse Satanás ficar à nossa volta, ainda vem o mundo. Meu querido, eu abro aqui, está ali, eu vou ali, está lá. Quanto problema! O mundo milita contra nós, é um campo de batalha que nós estamos. Nós precisamos compreender o nosso posicionamento nesse campo de batalha. Além de Satanás, além do mundo, ainda vem eu mesmo contra eu. Cara, como a carne é terrível. A carne, agora mesmo, aqui na igreja, aí na sua casa, as caraminholas estão aqui. Aí você fala assim, caraminhola, sai daí. Sai nada. Ela está aqui, rodando aqui dentro. É assim que funciona. Essa daí é a nossa carne. Esse cara está falando demais. Olha, fulano não gosta de você. Ó, você vai se dar mal. Cuidado com aquele cara ali. Ele não vai vir, vai te largar na mão. Você confia ou não confia? A nossa carne é terrível. Além de Satanás, o mundo ainda tem a carne. E veja bem, as provações que nós passamos são variadas. Olha aí o versículo 2, Tiago 1, 2, eu acho que é esse, não marquei aqui, mas eu acho que é esse. Sim. Tiago 2, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por provações no plural, são as mais diversas provações. Irmãos, é provação de tudo que é jeito, de tudo que é lado.
Mas nós precisamos compreender. Eu tinha um amigo, pastor Flavinho, há muitos anos que eu não vejo. Flavinho, ele gostava daquele texto lá, Atos 14, 22. Qualquer coisinha ele virava assim. Lembra do Flavinho, era? Flávio da N? Sabe, Flavinho virava e falava assim. Ele virava e falava assim. Não é, perdão, o texto eu falei errado. É Romanos 8, 28. Flavinho falava assim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Flavinho, todas as coisas cooperam. Ele tinha um sorrisinho assim, ó. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa era a frase dele. Ele amava esse texto. Ele estava dizendo assim para todo mundo: Deus está no controle. Cara, calma. Para cada provação, irmãos, existe a graça suficiente de Deus para nos sustentar, para te sustentar. Entenda, compreenda isso. A graça de Deus, ela é multiforme, poikelos, isso aí é nos gregos da vida. Entenda, ela pode se apresentar de diversas formas, aspectos, estados. 1 Pedro 4,10, cada um, presta atenção, olha o que Pedro diz: cada um administre aos outros, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cara, ele está dizendo o seguinte: para cada aprovação existe graça suficiente de Deus para sustentar. E ela pode se apresentar de diversas formas, aspectos e estados. E é você, como bom dispenseiro de Deus, no dom que Deus te deu, é você quem vai passar para aqueles que necessitam. Qual é o dom que Deus te deu? Para auxiliar os outros nas dificuldades. É o dom de botar o dedo na ferida e torcer mais ainda? Ou é o dom de falar: calma, Deus está no controle. Encosta aqui a tua cabecinha aqui, meu irmão, eu vou ouvir você. Eu não tenho nada para falar, mas eu tenho ouvido para ouvir. É isso. Deixa Deus usar a tua vida para o consolo daqueles que precisam, para aqueles que estão passando as lutas, as dificuldades que a vida tem trazido. E entenda, estamos terminando, que há provas fáceis e há provas difíceis. Vou te dizer uma coisa: há provas que são maiores do que as nossas forças. Sabe aquela que você fala assim: essa foi grande, essa eu não vou aguentar. São maiores que as nossas forças. E é aí que entra Deus para te sustentar. E aí que entra o poder sobrenatural de Deus para te sustentar. É Ele quem te agarra aqui por baixo, meu irmão. Enfia a mão aqui, ó, pelo seu sovaco aqui, ó, e te agarra aqui e fala: bora, meu! A estrada nós temos que continuar. É aí que percebemos o agir de Deus. Há provas também onde nós ficamos sozinhos, como Jesus ali no Getsêmani. Tem todos os tipos de provas. E nós temos que compreender que Deus sabe o que Ele está fazendo em nossa vida. Já dizia um servo do Senhor que Deus é como um pintor e Ele esculpe em nós a beleza de Jesus Cristo. É isso que Ele está fazendo. Ele está esculpindo em cada um de nós a beleza de Cristo. Entenda que as provações são compatíveis com a nossa fé cristã. As provações são variadas e elas são passageiras. Vai passar, meu irmão. Vai passar. Essa pandemia vai embora. Logo, logo está indo embora. Falava-se em vacina para 2020 um monte. Já se fala em vacina agora. Deus capacita as pessoas.
Tenho certeza que dentro desses laboratórios tem servos do Senhor lá. E se não tem, Deus usa aquele cientista para produzir. Deus é tremendo. Deus é grande. E entenda que essa pandemia não foi provocada por Deus. Não foi. Foi provocada por mim e por você. Pelo homem e o seu pecado que se instala dentro do peito, dentro do coração. É isso. Deus sabe o que está fazendo em nossas vidas. Entenda que a provação, ela não dura a vida inteira. Ela vai passar. Porque ninguém aguenta uma vida inteira de prova, de luta. Mas aprenda com os ensinamentos que Deus está te dando. Aprenda. Nós vamos falar no último item agora. Entenda que a palavra fala que depois da noite vem o amanhã. No dia seguinte chega, o sol nasce, nasceu hoje. Para muitos não, mas nasceu para nós. E glorifique a Deus por isso, pelo sol ter nascido para nós. Entenda que depois do choro vem alegria. Entenda que depois da tempestade se instala um lindo arco-íris. Precisamos entender. Nós não vamos ficar nas provações. Nós estamos passando. Mas pastor, sim, eu entendo. Alguns passam na provação como se estivesse dentro de um avião desses da FAB. Passou a provação, o cheque já foi. Sim. Outros de automóvel. Alguns de bicicleta, né, Tiago? Outros andando, outros em cima de um burrinho, outros engatinhando, mas todos passam. Vai passar. Vai passar. Agora, por último, as provações, elas são pedagógicas. Sim. As provações são pedagógicas. Nós sabemos que as provações da vida, que nas provações da vida, a nossa fé é testada para mostrar a genuinidade, a verdade, a verdadeira. Entenda o seguinte, amados. Quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, Deus o testou com o fim de aumentar a sua fé. Deus falou assim: Abraão, pega lá teu filho, vamos embora. E leva isso e aquilo. Amados, entenda que quando Deus chama Abraão para viver pela fé, Ele testa Abraão com o fim de aumentar a sua fé, de aumentar a sua confiança em Deus Criador. Deus, quando nos prova, Ele prova para produzir o melhor em nós. Para produzir o melhor em nós. Por isso que as provações são pedagógicas, com o objetivo de nos ensinar. Deus sempre nos prova para produzir o melhor em nós. As provas da fé provam que de fato nascemos de novo. É isso. As provas vêm, meu irmão, elas vão provar que você realmente nasceu de novo, que você é um servo de Cristo comprometido, que você quer sim viver ao lado de Cristo e não vai abandoná-lo por causa disso que está acontecendo contigo. As provas da nossa fé trabalham por nós e não contra nós. Aprenda isso, porque a prova da fé
perseverança. Deus está no controle da nossa vida. Tudo tem um propósito, diz o apóstolo Paulo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Paulo está dizendo, olha, Deus trabalha em nós. Deus trabalha por nós, em nós e através de nós. Entenda que Ele está trabalhando na tua vida, na minha vida, assim como Ele trabalhou com Abraão, José, Moisés, antes de trabalhar através deles. O Senhor trabalha em Abraão, em José, em Moisés, antes de trabalhar através deles. A perseverança, ela tem o objetivo de nos levar à maturidade. Paulo diz em Romanos 5, do 3 ao 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, e a experiência esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi criado. Ele está dizendo o quê? Olha aqui, Paulo falando assim, olha, as tribulações são pedagógicas, tem o objetivo de te ensinar, de te levar à maturidade cristã. Vou dizer uma coisa para você, e se você não aprender, meu querido, você vai repetir de ano, vai começar tudo de novo, e vai começar tudo de novo, e vai começar tudo de novo, até que você cresça em maturidade. Tenho dito isso, precisamos parar com o leitinho. Alimento sólido é o que precisamos. E é interessante, né? Os crentes imaturos são sempre impacientes. Cuidado. Cuidado. Abraão não teve paciência. Né? O Senhor falou o que para ele? Aguenta a mão aí, eu vou te dar um filho. Foi isso que ele falou? O que ele fez? Arrumou Agar. Irmãos, crentes imaturos são sempre impacientes. Abraão coabitou com Agar. O que Moisés fez? Matou o egípcio. Pedro quase mata Malco. Mas eu tenho um livro joia que fala sobre maturidade cristã. Maturidade não se alcança lendo livros. É preciso passar pela prova. Pedro passou por tantas e tantas provas e se tornou o grande homem de Deus que nós vemos atuando, trabalhando e pessoas se rendendo aos pés de Jesus através dele. Entenda que as provações visam a glória de Deus. E nós temos alguns grandes exemplos disso. Lembra do cego de nascença? Jesus disse que ele nasceu cego, para que se manifestasse a glória de Deus. Lázaro, Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Jó, ele falou, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Qual deve ser a nossa atitude com que nós vamos enfrentar as provações da vida? Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa atitude para que nós venhamos a enfrentar as provas que a vida tem nos dado dia a dia? Eu não vou responder. Eu deixo para Tiago responder. Tiago vai nos dizer qual deve ser a nossa atitude, a nossa forma de nós enfrentarmos as provações que sobrevêm sobre as nossas vidas. Tiago fala assim, tende por motivo de toda alegria. É isso que ele fala. Se alegre com as provações.
Em vez de ficar murmurando, de reclamar, de ficar amargo, de enfiar numa caverna, Tiago fala assim: se alegre, e se alegre intensamente. Jesus, Deus, está te colocando na escola para que você cresça, amadureça e se torne um crente maduro, abundante na obra do Senhor, ao ponto de dizer assim: Márcio, servo de Cristo, Vera, servo de Cristo, Vanessa, servos de Cristo, sabe? Tiago, servo de Cristo, pastor Edilson, Margui, Valdo, você que está aí do lado, até que Deus, que você se identifique como servo de Cristo e não com o título que está ao seu lado. É isso. Aquele doutor, ele era o limpador do banheiro oficial da igreja. Tiago, como eu disse, eu sou Tiago, irmão de Jesus. Tiago, servo de Cristo. É isso. Olha, de incrédulo, Tiago, de uma pessoa que não cria, a servo de Cristo. É isso o que Deus quer produzir em nós. Quer nos transformar de incrédulos a servos de Cristo. Agora, esse espaço que existe entre incrédulo a servo de Cristo é uma escola tremenda. Aproveite esses tempos de escola, porque eu entendo que aceitar Jesus foi a aventura mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Tremenda. Da qual não me arrependo um segundo, meio segundo, um milésimo de segundo. As lutas são grandes, mas eu não me arrependo. Como dizia meu amigo Vanderlei Gino: e aí, Gino, como é que você está? Caminho da maturidade. Era assim que ele falava, não era? É caminho da maturidade. Sim. Em vez de murmurar, de reclamar, de ficar amargo, de enfiar numa caverna, devemos nos alegrar intensamente, porque Cristo está cuidando de nós. E essa alegria em passar por isso é a confiança na soberania de Deus. Eu me alegro porque eu confio em Deus. Eu confio que Ele, Deus, está no controle. Ele, Deus, sabe o que está fazendo. E Ele, Deus, sabe para onde está nos levando. Ele sabe. Se para a próxima esquina, para pregar o Evangelho, ou se para Ele. Ele sabe. Baixa tua cabeça, vamos orar. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, Pai. Deus, que possamos aprender. Senhor, estamos na escola do Senhor. Tira de nós toda prepotência, toda arrogância, mas que possamos aprender. O Senhor tem sido o grande mestre das nossas vidas. E nós entendemos que esse caminho de incrédulo a servo do Senhor é um caminho longo e que nós estamos dispostos a seguir.
Fortalece cada um de nós. Não permita que as tribulações da vida nos desviem do maravilhoso caminho que o Senhor tem traçado para nós. Verdade, Senhor. Eu te louvo e eu te agradeço Vamos da tua graça, Pai. por tudo que o Senhor tem feito na vida de nós, pelo crescimento que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Aí o teu desafio, tá aí o meu desafio. Fácil não. E eu falo para vocês, cara, a Bíblia tá cheia de cara chato, e Tiago é um deles. Tiago, Paulo, nossa, como são chatos esses caras, meu. Os caras ficam desafiando a gente todo dia. Misericórdia, né? Vamos orar encerrando? Vamos orar encerrando. Oramos pela Jane, viu, Valdo? Tá? Oramos por ela. E eu sei que Deus é grande, é maravilhoso e tem muitas coisas para fazer nas nossas vidas, né? Obrigado, Pai. Obrigado por esse privilégio que temos de estar na tua casa, Deus, querido. de podermos aprender do Senhor. Deus, que caminhada, hein? Que caminhada que nós temos que dar, Pai. Deus, mas nos auxilia aí, nos sustenta, agarra nos nossos braços e nos auxilie, porque não é fácil não, Senhor. Nós sabemos que as tribulações não durarão a vida toda, mas Deus, como é difícil. Sabemos também que nós que complicamos a nossa própria vida, sabemos que não é fácil, é Satanás, o mundo, é a carne, mas nós entendemos que o Senhor é grande, é maravilhoso e nos vai conduzir a um porto seguro, até o outro lado da margem, em segurança. E eu te louvo por isso e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Que a graça de nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus hoje e a todos sempre. Amém e amém. Saúde, seu irmão, na graça e na paz do Senhor aí. Toma um cafezinho, mantenha a distância de 3 metros, tá bom? E uso de máscara. Amém? Boa semana a todos. Que a graça de Cristo seja com nós.